Na noite que abalou a região, o sul de Israel foi atingido por um ataque cujas consequências estão a ser discutidas em todo o mundo. A base de Zikin, há muito considerada um dos principais centros de observação e logística, foi alvo de um míssil balístico iraniano. Esta instalação, localizada perto de Ashkelon, servia como símbolo da resistência da defesa, mas em poucos minutos se transformou no epicentro do caos. De acordo com fontes locais, a explosão foi tão forte que os moradores dos bairros vizinhos pensaram que fosse um terremoto e as janelas das casas tremeram e se quebraram. De acordo com reportagens da Reuters e da BBC, o ataque foi uma resposta ao recente ataque aéreo israelense nos subúrbios de Teherã, o que demonstra um novo nível de confronto direto. A explosão na base de Zikin provocou a detonação de munições nos arsenais, o que gerou uma bola de fogo visível a dezenas de quilômetros. Testemunhas oculares relataram que o céu ficou coberto por uma espessa fumaça e que o céu noturno foi iluminado por flashes laranja-avermelhados. A declaração oficial do Ministério da Defesa de Israel foi discreta e vaga. As autoridades falaram apenas de danos e avaliação dos prejuízos. No entanto, inúmeras gravações de vídeo feitas por residentes e divulgadas nas redes sociais mostraram um quadro diferente: armazéns em chamas, quartéis destruídos, sistemas de comunicação e controlo fora de serviço. De acordo com a imprensa israelita, dezenas de militares ficaram feridos em graus variados, alguns deles em estado grave, tendo sido transportados para o hospital de Ashkelon. Um ponto particularmente doloroso foi o facto de o tão publicitado sistema de defesa aérea Iron Dome ter sido incapaz de repelir o ataque. Parte dos mísseis foi realmente interceptada, mas várias ogivas atingiram o alvo e causaram danos críticos à base. Como observam os especialistas da Jane's Defense Weekly, essa vulnerabilidade demonstra as capacidades limitadas da defesa anti-mísseis israelense em caso de um ataque maciço com sistemas balísticos modernos. Imagens de satélite internacionais, publicadas pela CNN e pela Deutsche Welle, confirmaram a extensão dos danos, uma enorme zona de incêndio, carros de combate carbonizados e armazéns queimados. Analistas na Europa comparam a situação com momentos de 1973, quando, durante a Guerra do Dia do Juízo Final, Israel também enfrentou perdas inesperadas e foi forçado a rever as suas doutrinas militares. O pânico reinava nas ruas de Ashkelon. Os residentes abandonavam as suas casas às pressas, temendo novos ataques. Os sistemas de sirenes soavam sem parar, criando uma atmosfera de ansiedade e impotência. As pessoas se perguntavam se uma base estratégica pode ser destruída com apenas alguns foguetes, até que ponto as cidades civis estão protegidas. Enquanto Israel tentava conter o fluxo de informações, o Irão aproveitou a situação para fins propagandísticos. A televisão iraniana transmitiu imagens do lançamento dos mísseis com comentários patrióticos. Um representante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica afirmou que cada metro de terra de Israel pode ser um alvo se a agressão continuar. E se antes tais declarações eram vistas como retórica, agora elas ganharam peso diante da base destruída. Analistas ocidentais já consideram este ataque o maior golpe sofrido pela defesa israelita nas últimas décadas. Alguns diplomatas europeus chegam a observar que os aliados de Israel, incluindo os EUAE, agora são obrigados a apoiá-lo publicamente. Mas, a portas fechadas, discutem como é possível que uma instalação na qual foram investidos bilhões de dólares tenha se mostrado tão vulnerável. No contexto destes acontecimentos, surge uma questão que muitos têm receio de colocar em voz alta. Será que Israel perdeu realmente a superioridade militar em que baseou a sua estratégia regional nas últimas décadas? Ou será apenas uma falha pontual no sistema? E outra questão, não menos importante: este ataque pode inspirar outras forças na região a novos ataques, aumentando a ameaça de uma guerra em várias frentes.
O fracasso do Iron Dome tornou-se o principal símbolo deste ataque. Durante muitos anos, Israel apresentou o sistema de defesa antiaérea como um escudo impenetrável capaz de repelir qualquer ameaça. Os meios de comunicação ocidentais, incluindo a BBC e a Deutsche Welle, salientaram repetidamente que o Iron Dome salva dezenas de milhares de vidas, especialmente durante os bombardeamentos do setor de Gaza. No entanto, o ataque à base de Zikin colocou em causa todo esse conceito. Vários mísseis foram realmente interceptados, mas isso não foi suficiente. As ogivas principais romperam e atingiram exatamente onde estavam os depósitos de armas e os postos de comando. Os analistas da Defense News observam que os mísseis balísticos usados pelo Irão são diferentes dos projéteis caseiros contra os quais o Iron Dome foi desenvolvido. O sistema foi projetado para interceptar alvos relativamente lentos a curta distância. No caso de mísseis balísticos de alta velocidade voando a longas distâncias, a probabilidade de acerto diminui drasticamente. A situação com Zikin tornou-se uma ilustração clara desse problema. Nos círculos internacionais de especialistas, as comparações com o conflito na Ucrânia são cada vez mais frequentes. Lá, os sistemas ocidentais de defesa antiaérea, incluindo o Patriot e o Iris-T, também apresentam resultados ambíguos, refletindo parte dos ataques, mas deixando passar outros. Em Israel, agora surgem as mesmas perguntas: quantos recursos serão necessários para adaptar o sistema às novas ameaças? E isso custará os bilhões de dólares que os aliados já investiram na sua modernização. A imprensa israelita, incluindo o Haaretz e o Jerusalem Post, escreve sobre a perda do mito. A sociedade ficou com a sensação de que durante décadas o governo vendeu aos cidadãos a ilusão de segurança total, enquanto na realidade a defesa tinha falhas críticas. As redes sociais estão inundadas de comentários. As pessoas exigem explicações e fazem uma pergunta direta se o Dome de Ferro não protegeu a base militar. Será que ele poderá proteger as casas civis em Ashkelon, Tel Aviv ou Haifa? A derrota de Israel também causa preocupação entre os aliados. Em Washington, segundo a Reuters, discute-se a possibilidade de acelerar o fornecimento de complexos adicionais de defesa antimísseis, incluindo elementos do sistema THAAD. Mas, dentro do ZIWA também cresce o ceticismo. Muitos especialistas apontam que mesmo os complexos mais caros não oferecem garantia total. O presidente Donald Trump, numa declaração urgente, enfatizou que os Estados Unidos estarão lado a lado com Israel, mas acrescentou que Israel precisa rever urgentemente a sua estratégia de defesa. A imprensa europeia vai ainda mais longe. O jornal alemão Faz e o britânico Guardian observam que a reputação de Israel como país com tecnologia militar avançada foi seriamente abalada. Para a Alemanha, que recentemente discutiu o fornecimento de seus próprios sistemas de defesa antimísseis Arrow 3, a situação tornou-se extremamente desagradável. Não se pode excluir que a opinião pública alemã agora duvide da necessidade de tais investimentos. As comparações também são feitas ao nível da história militar. Os especialistas lembram a Guerra do Dia do Juízo Final de 1973, quando ataques repentinos dos exércitos árabes também revelaram as fraquezas da defesa israelita. Naquela época, o fracasso foi o impulso para reformas em grande escala. Mas a situação atual tem uma diferença fundamental. Desta vez, o ataque não foi desferido pelas forças da coligação de países árabes, mas diretamente pelo Irão, uma potência regional que até agora não travava uma guerra aberta com Israel. Nas ruas de Israel, perguntas incisivas são feitas: por que a liderança permitiu tal risco? O ataque a Teherã poderia ter sido provocado não por uma necessidade militar, mas por um cálculo político. E se sim, a própria doutrina de defesa não se tornou refém de um jogo político. Entretanto, os meios de comunicação iranianos continuam a explorar ativamente a situação. A agência estatal IRNA
publica declarações de comandantes militares que afirmam que o Dome de Ferro se revelou impotente contra a tecnologia iraniana. Neste contexto, surgem notícias sobre novos testes de mísseis no Irão que parecem confirmar a preparação para uma nova escalada. Os observadores internacionais concordam o fracasso da defesa aérea em Zikin foi um momento decisivo que não só revelou as fraquezas de Israel, mas também mostrou ao mundo inteiro que o equilíbrio de forças na região está a começar a mudar. Mas a questão principal permanece em aberto: até onde o Irão está disposto a ir na sua demonstração de força, e Israel será capaz de encontrar uma resposta adequada. Dentro de Israel, os acontecimentos em torno de Zikin causaram um verdadeiro choque. Para os residentes de Ashkelon e arredores, a noite se transformou em caos. As sirenes soavam sem parar, as ruas ficaram cheias de fumo e as explosões pareciam não ter fim. Muitas famílias abandonaram suas casas e correram para abrigos ou partiram em direção ao centro do país. Os jornais locais escreveram que para os cidadãos foi uma noite de pequeno inferno. Nos hospitais de Ashkelon e Beersheba, os médicos trabalharam sem dormir. O fluxo de feridos, tanto militares como civis, não parava. Foram relatados dezenas de queimaduras graves e inúmeras lesões causadas por estilhaços. De acordo com o Jerusalem Post, a equipa médica foi obrigada a montar hospitais de campanha perto das principais clínicas. O clima político no país agravou-se drasticamente. A oposição acusou o governo de ter deliberadamente envolvido Israel num confronto direto com o Irão, subestimando a possível resposta. No Knesset, ouviram-se discursos duros sobre um erro catastrófico comparável ao fracasso da inteligência em 1973. O primeiro-ministro está sob pressão, mas oficialmente limitou-se a referir à agressão brutal de Teherão e a prometer retaliação. Protestos espontâneos começaram a surgir nas ruas das grandes cidades. Em Tel Aviv, centenas de pessoas se reuniram em frente ao Ministério da Defesa, exigindo explicações por que a base de Zikin, uma das instalações mais importantes do Sul, era tão vulnerável. Nas redes sociais, hashtags sobre a segurança destruída ganharam popularidade, e os utilizadores escreveram cada vez mais que o governo se preocupa mais com a imagem internacional do que com a segurança dos cidadãos comuns. Os sociólogos observam uma tendência preocupante: o nível de confiança na liderança militar está a cair a um ritmo recorde. Se até recentemente, netata 70% da população afirmava que o Dome de Ferro proporcionava uma proteção fiável após o ataque, esse número caiu quase para metade segundo, informou o jornal Maariv. As consequências econômicas também se manifestaram instantaneamente. Nas regiões do sul começou o pânico, as empresas suspenderam as suas atividades. Os portos de Ashdod e Ashkelon reduziram as operações de carga. Os grandes bancos israelitas registraram um aumento repentino nas retiradas de dinheiro, o que os especialistas associaram aos receios dos cidadãos quanto às perspectivas de um conflito prolongado. Nesse momento, o governo tentava manter o controle. Ao longo da costa, foram destacadas unidades adicionais do exército e a polícia bloqueou o acesso à região de Zikin. Mas os jornalistas observaram que os militares agiam lentamente. As estradas para a paz continuavam bloqueadas por escombros. Os carros de bombeiros tinham dificuldade para passar. E a aviação, segundo Haaretz, só começou a combater o incêndio de grandes proporções pela manhã. Não menos tensão se sentia nas comunidades religiosas. Rabinos em Ashdod e Kiryat Malaki realizaram serviços religiosos de emergência, rezando pela salvação. Muitos compararam o que aconteceu com as provações bíblicas e se perguntaram: será que o país foi vítima da sua própria arrogância? A perspectiva de novos ataques causava especial preocupação. Autoridades iranianas afirmaram que isso era apenas um aviso e que se Israel continuasse com a agressão, os ataques se repetiriam.
Neste contexto, milhares de famílias das regiões do sul começaram a abandonar as suas casas, dirigindo-se para o interior do país. O Ministério do Interior confirmou que o número de pedidos de realojamento temporário triplicou. A reação internacional à situação interna foi ambígua. Os aliados ocidentais expressaram solidariedade, mas a mídia mundial publicou imagens de cidadãos israelenses confusos, comparando-os aos habitantes da Ucrânia, que também enfrentam ataques com foguetes diariamente. Alguns jornais europeus escreveram que, pela primeira vez em décadas, Israel sentiu o que seu vizinho sente há muito tempo. Surge uma questão fundamental: a sociedade israelita suportará a pressão psicológica se os ataques continuarem. Afinal, mesmo um único ataque bem-sucedido destruiu a crença na invencibilidade do exército. Será que o país conseguirá manter a estabilidade interna se a população começar a perder a confiança nas autoridades e no exército ao mesmo tempo? A resposta iraniana às ações de Israel não foi apenas uma ação militar, mas um espetáculo informativo, cuidadosamente elaborado. Poucas horas após o ataque à televisão estatal em Teherã, transmitiu imagens do lançamento de mísseis, acompanhadas de comentários patrióticos e música marcial. Os generais do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica falaram com confiança, enfatizando: cada metro do território israelita pode se tornar um alvo. Desta vez, as palavras foram confirmadas por ações. E foi isso que se tornou o principal sucesso da propaganda iraniana. De acordo com a Al Jazeera, as autoridades iranianas realizaram imediatamente uma conferência de imprensa, na qual apresentaram animações computadorizadas demonstrando as trajetórias dos mísseis e os pontos de impacto. Essa abordagem criou a impressão de que Teherã não esconde, mas, pelo contrário, se orgulha do seu potencial militar. Nas redes sociais do Irão, espalharam-se milhares de publicações com hashtags sobre a queda do mito de Israel. A mídia internacional também aderiu a essa onda. No Líbano, na Síria e no Iraque, os canais de notícias chamaram diretamente o ataque de vitória moral sobre a hegemonia militar israelense. Em Beirute, houve até manifestações espontâneas nas ruas com slogans contra Israel. Analistas da DW observaram que, pela primeira vez em muito tempo, o público árabe recebeu provas concretas de que Israel é vulnerável. Teherã está a aproveitar habilmente esse momento. Diplomatas iranianos declararam em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que suas ações foram uma resposta à agressão israelense e não o início de uma guerra. Rússia e China apoiaram essa retórica, vetando um projeto de resolução que condenava Teherã. Assim, o Irão não só desferiu um golpe, como também garantiu cobertura diplomática. Ao mesmo tempo, o lado israelita ficou numa posição difícil. Ao exigir sanções contra o Irão, enfrenta acusações de que foram os seus ataques aéreos a Teherã que provocaram a resposta. Isso é discutido de forma particularmente ativa na mídia ocidental. O The Guardian observa que, para a Europa, esse incidente serviu como um lembrete da fragilidade do equilíbrio no Oriente Médio. Na região, a situação tornou-se ainda mais perigosa. De acordo com a Reuters, grupos pró-Irã no Iêmen e no Iraque começaram a declarar sua disposição de abrir novas frentes. O Hezbollah declarou publicamente que o ataque a Zikin é apenas o começo. Os especialistas da Jane's Defense Weekly alertam-se: Teherã decidir ativar os seus aliados em toda a região, Israel corre o risco de se ver numa situação de guerra em várias frentes, o que colocará em risco até mesmo as regiões norte e centro do país. Dentro de Israel, essa perspectiva causa preocupação. Jornalistas do Haaretz escrevem que, pela primeira vez em muito tempo, a população se sente não como dona da situação, mas como objeto de um jogo alheio. Os israelenses se perguntam: vale a pena continuar com a estratégia anterior de ataques preventivos se ela apenas aumenta a ameaça? Para o Irão, o momento atual tornou-se uma oportunidade de fortalecer a sua imagem na arena internacional.
Anos de acusações de que Teherã apenas ameaça, mas não age, foram substituídos pela realidade. Os mísseis balísticos mostraram a sua eficácia e a defesa israelita as suas fraquezas. Numa situação em que os EZOA e a Europa se limitam a declarações de solidariedade, o Irã parece uma potência capaz de agir de forma independente e eficaz. Mas há também o outro lado da moeda. Especialistas em Berlim e Paris apontam que medidas demasiado confiantes podem levar os EUA a tomar medidas de retaliação diretas. O presidente Donald Trump já afirmou que os Estados Unidos não permitirão que o Irã ameace a estabilidade regional. A questão é se Washington agirá de forma independente ou se limitará a apoiar Israel com armas e informações de inteligência. Neste ponto, surge um dilema fundamental. O ataque a Zikin será o início de um novo capítulo no confronto regional, ou continuará a ser apenas uma demonstração de força? E será que o Irã conseguirá evitar novos ataques, tendo nas suas mãos um instrumento de pressão tão poderoso? A reação dos atores globais ao ataque à base de Zikin foi rápida, mas longe de ser unânime. Em Washington foi realizada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, após a qual o presidente Donald Trump fez uma declaração dura. Ele condenou as ações do Irã, prometeu apoio total e inabalável a Israel, mas ao mesmo tempo enfatizou: Israel precisa rever seriamente sua estratégia de defesa. Segundo a Reuters, à porta fechada, os funcionários americanos reconhecem que o ataque mostrou o limite real das capacidades do Domo de Ferro, no qual os EUA investiram milhares de milhões de dólares. No Congresso, o debate acalorou-se. Parte dos senadores exige fornecimentos adicionais de armamento, incluindo os sistemas antimísseis THAAD e Patriot, bem como a transferência acelerada dos F-35. Outros, porém, fazem perguntas incômodas se a defesa de alta tecnologia de Israel se mostrou impotente contra os mísseis iranianos. Vale a pena continuar a investir somas colossais neste sistema? Discussões semelhantes estão a decorrer no Pentágono, onde se debate um cenário de resposta militar direta dos EUA ao Irã, mas sem se envolver numa guerra terrestre. Na Europa, a reação é mais moderada. O chanceler alemão expressou em comunicado sua profunda preocupação e confirmou o compromisso com a segurança de Israel. Mas a imprensa alemã, incluindo o FASI e o Der Spiegel, discute ativamente o fracasso da defesa e questiona a conveniência de contratos bilionários para os sistemas de defesa antimísseis Arrow 3 de Israel. Na França e no Reino Unido, as autoridades limitaram-se a condenar o Irã, mas nos bastidores de Bruxelas, ouvem-se cada vez mais vozes a dizer que a Europa não deve seguir cegamente a linha americana. A ONU tornou-se palco de acirradas discussões. Israel exigiu a imposição imediata de sanções contra Teherã, enquanto a Rússia e a China se opuseram afirmando que o ataque do Irã foi uma resposta à agressão israelense. A Al Jazeera informa que a reunião do Conselho de Segurança terminou sem resultados, o projeto de resolução foi bloqueado. Este impasse diplomático apenas reforçou a sensação de que os mecanismos internacionais já não são capazes de controlar a escalada no Médio Oriente. Entretanto, no mundo árabe, a reação é de outra natureza. No Líbano, na Síria e no Iêmen, os meios de comunicação social referiram-se diretamente ao ataque a Zikin como um momento histórico. Os jornais em Bagdade escreveram sobre a queda do mito da invencibilidade de Israel. Analistas observam que, para muitos países da região, esse evento foi uma inspiração e um sinal: o exército israelense é vulnerável, o que significa que a resistência tem chances de sucesso. Neste contexto, a ansiedade aumenta em Israel. Os cidadãos percebem que mesmo os aliados não se apressam em passar das palavras aos atos. O fornecimento de armas e o apoio diplomático são uma coisa, mas nenhum dos parceiros ocidentais está disposto a arriscar as suas próprias tropas.
A pergunta que se ouve cada vez mais na sociedade é: Israel ficará sozinho diante da ameaça se o Irão decidir continuar a escalada? A componente econômica também vem à tona. Os mercados de ações em Tel Aviv caíram drasticamente e o câmbio do shekel em relação ao dólar despencou. A Bloomberg informa que os investidores estrangeiros começaram a retirar fundos dos títulos israelenses, temendo um aumento ainda maior da tensão. Analistas israelenses alertam que, se a crise se prolongar, a economia do país poderá enfrentar uma recessão pela primeira vez em 2 décadas. Para os aliados na Europa e nos EUA, isso é um golpe não só para a segurança, mas também para o seu próprio prestígio. Afinal, Israel era tradicionalmente visto como um avançado da tecnologia e um laboratório de soluções de defesa. Agora, os contribuintes ocidentais veem que os milhares de milhões investidos em projetos militares não protegem contra ataques com mísseis. Surge a questão: será esta situação um ponto de viragem nas relações de Israel com seus principais aliados? E será que ela não levará a que Teherão ganhe ainda mais espaço de manobra, aproveitando-se da cautela do Ocidente? As consequências a longo prazo do ataque à base de Zikin já são evidentes. Israel enfrentou não só uma derrota militar, mas também uma crise de confiança tanto dentro do país como na arena internacional. Segundo Haaretz, pela primeira vez em décadas, a maioria dos cidadãos das regiões do sul está a abandonar em massa as suas casas, temendo novos ataques. O pânico e a incerteza estão a minar a estabilidade social da sociedade e as disputas políticas internas estão a transformar-se numa profunda crise de governação. Analistas observam que o principal risco reside na ameaça de uma guerra em várias frentes. O Irão dispõe de uma ampla rede de aliados, o Hezbollah no Líbano, formações xiitas no Iraque, rebeldes Houthis no Iêmen, bem como grupos armados na Síria. Todos eles podem se ativar simultaneamente, o que levaria a uma carga colossal para o exército israelense. Como destaca a Jane's Defense Weekly, se o Irão decidir coordenar as ações dessas forças, Israel corre o risco de se encontrar numa situação em que os seus recursos militares serão esticados ao limite. Dentro de Israel, aumenta a pressão sobre o governo. A oposição acusa a liderança de uma aventura imprudente que deu a Teherão a oportunidade de fortalecer as suas posições. No Knesset, há exigências para que seja realizada uma investigação parlamentar, e parte dos deputados já fala abertamente sobre a necessidade de mudar a estratégia de defesa. A sociedade israelita se pergunta, cada vez mais, vale a pena continuar com a política anterior de ataques preventivos se ela apenas provoca respostas mais poderosas? Especialistas internacionais comparam a situação atual com a Guerra do Dia do Juízo Final de 1973. Naquela época, o ataque repentino do Egito e da Síria foi um duro golpe para Israel, mas acabou servindo de impulso para a modernização do exército. Hoje, Israel enfrenta uma ameaça de outra dimensão. Trata-se de um confronto direto com o Irão, que possui tecnologia de mísseis moderna e o apoio de grandes potências como a Rússia e a China. A economia continua a ser um fator importante. Após o ataque, os mercados reagiram com a queda do shekel, o aumento dos preços dos combustíveis e a diminuição da atratividade dos títulos israelenses. De acordo com a Bloomberg, os investidores estrangeiros estão a retirar cada vez mais capitais, temendo um conflito prolongado. Se a crise se prolongar, Israel poderá enfrentar uma recessão grave e a tensão social aumentará devido às dificuldades econômicas. Para o Irão, as consequências parecem favoráveis. Teherão conseguiu provar que os seus mísseis são capazes de penetrar a defesa israelita, reforçando assim a sua posição tanto na região como na arena internacional. A Al Jazeera observa que este ataque foi um momento decisivo que inspirou muitas sociedades árabes. No entanto, os especialistas alertam que o excesso de confiança pode levar o Secoitaio a tomar medidas mais duras. Donald Trump já afirmou que
Os Emapoexioicoa não permitirão que o Irão dite as regras no Médio Oriente. A questão é se Washington decidirá por uma intervenção militar direta ou se limitará ao fornecimento de armas e informações de inteligência. Enquanto isso, na Europa cresce a divisão. Alguns países defendem a manutenção de uma linha dura em apoio a Israel, outros afirmam cada vez mais alto que a solidariedade cega não atende mais aos interesses do continente. A alemã DW salienta que a situação em Zikin pode ser o início de uma nova realidade geopolítica em que Israel já não é visto como uma fortaleza inexpugnável. No contexto destes processos, surgem várias questões fundamentais. Estará Israel preparado para rever a sua doutrina de defesa? Conseguirá o Irão evitar uma nova escalada depois de já ter alcançado um efeito propagandístico impressionante? E até onde Washington está disposta a ir para defender o seu aliado, numa altura em que a sua própria opinião pública exige evitar novas guerras? Estas questões permanecem em aberto. Mas uma coisa é evidente: o ataque à base de Zikin não foi apenas um episódio militar, mas um acontecimento simbólico que pode alterar o equilíbrio de forças no Médio Oriente durante muitos anos. O ataque à base de Zikin, no sul de Israel, foi um ponto de viragem na política e segurança regionais. Pela primeira vez, o Irão desferiu um ataque direto e poderoso contra um alvo israelita, revelando a vulnerabilidade do sistema Cúpula de Ferro. As consequências do ataque afetaram todos os níveis militar, social, político e econômico. Dentro de Israel, intensifica-se a crise de confiança nas autoridades. E no exército, cresce o pânico entre a população e a oposição exige uma investigação. Na arena internacional, os aliados de Israel expressam publicamente o seu apoio, mas nos bastidores discutem o fracasso do sistema de defesa, no qual foram investidos milhares de milhões. Para o Irão, esta operação tornou-se um símbolo de força e uma propaganda eficaz, reforçando a sua posição na região e inspirando a sociedade árabe. No entanto, os riscos de escalada permanecem. A rede de grupos aliados em torno de Israel pode abrir novas frentes, e os EUA e a Europa ainda não estão prontos para ações diretas. As consequências econômicas também são graves: queda da moeda, fuga de investimentos e risco de recessão. Assim, o ataque a Zikin não é apenas um episódio tático, mas uma virada estratégica que coloca novas questões ao mundo. Israel será capaz de reconstruir a sua defesa? Como se comportará o Irão no futuro? E até que ponto os Ecomaiwa, sob a liderança de Donald Trump, estarão dispostos a agir? As respostas a estas perguntas determinarão o futuro do Médio Oriente nos próximos anos.